Oi, meu nome é Danilo Vieira. Meu telefone para contato é 24 99992 5465 e 24 988 227765. Meu e-mail é danilovieira1357@gmail.com. Eu sou um professor de inglês e hoje aqui a ideia é mostrar para vocês como o idioma inglês não é tão difícil como se dizem por aí. Sem perder muito tempo, eu vou começar com o verbo to be, que significa ser e estar. I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é, você está. He is. Ele é, ele está. She is. Ela é, ela está. It is. Ele e ela é e está. É usado para objetos e animais. We are. Nós somos, nós estamos. You are. Vocês são, vocês estão. E they are. Eles e elas são e estão. A dica aqui é que se eu quero falar eu sou ou eu estou, eu não tenho outra maneira senão usar esses verbos aqui. A dica é que am, are, is, are e are são os verbos. E I, you, he, she, it, we, you e they são pronomes. E eu posso usar os dois separadamente. Por que eu estou falando isso? Porque tem muito aluno que pensa que eu só posso usar juntos. Isso é um engano. Ok? A outra dica vai para cá. Ó. I am. Eu tenho que fechar a boca para falar esse am aqui, porque quando eu pego esse verbo aqui, qualquer um deles, e jogo na frente do pronome, viram perguntas. Se eu não fizer isso aqui, se eu falo I am, quando eu tenho que virar para frente, eu não vou conseguir fazer uma pergunta perfeita. Vou dar um exemplo. Se eu quero perguntar, eu sou o seu professor? Eu tenho que pegar esse am aqui e colocar na frente do I. E falar, am I your teacher? Se eu não fecho a boca para falar esse am aqui, vai ficar am I a teacher? E ninguém fala desse jeito, ok? Quando a palavra termina com M, que precede, ou seja, vem antes de uma vogal, eu emendo para falar am I? Am I Danilo? Eu sou o Danilo? Respostas, yes, you are. Tá claro até aí? Sempre, mesmo virando esse am aqui na frente desse I, esse I aqui vai ser usado com letra maiúscula em qualquer situação, no começo, no final, no meio, no fim da frase, no meio de texto. De qualquer forma que usar o pronome I, ele sempre vai vir com letra maiúscula. Sempre. Outra dica interessante aqui, ó, com it. It is. Nunca it is. Porque se você usa o inglês desse jeito, você vai ter um inglês muito pesado e quando você quiser falar muito rápido, você vai ter dificuldade. Então você vai falar it is ou it is. Por que it is? Não é R, é T. Só que o americano faz esse T virar R, ele faz questão disso. E essa é uma briga deles com o britânico, é uma delas. Ok? O britânico não aceita de jeito nenhum. Tá bom? Uma dica, se você for usar o inglês americano, você lembra de alguém que chama Iris. Aí você associa. Você vê a Iris, você lembra do it is, seria it is. Ok? E é usado só para objetos e animais. Agora, atenção especial para esse aqui. Ó. They are. Quando você ouve, você escuta o som de V. Porque nessa situação ele vai soar como a letra V. Mas a pronúncia é língua entre os dentes. Ok? Vai ficar melhor para vocês entenderem agora. Se vocês olharem à direita, vocês vão ver lá, ó. They, palavras com TH.
Nessa situação, esse vei, ele soa com som de V, mas tem outra palavra também, outras palavras que começam com TH, que tem um som de F, que seria think. Qual é o segredo para isso? O segredo é você pegar aqui, são dente e língua, e aqui também. Estão observando, né? A gente sabe que a língua é maleável, e por ela ser maleável, se a gente colocar ela com a língua para fora, colocar entre os dentes, você vai ver esses vãos que estão aqui, ó, as cavidades do dente, ó. Se você não apertar a língua, você vai ter o som que você precisa. E se você tiver o dente separado, é melhor ainda. Não precisa nem se preocupar com isso. Pode apertar sem problema, porque o som vai sair pela separação dos dentes. Tá ok? Mas, como é o meu caso, eu também não tenho, eu tenho que colocar a língua entre os dentes e aproveitar esses vãos aqui, ó. É aqui que vai sair o ar que eu necessito. Agora, no segundo exemplo, eu estou apertando. Se eu aperto aqui, a língua, por ser maleável, ela vai tampar essas cavidades e vai sair o som de D, que também é aceito. They are, ok? Então aqui vai a dica. É treino, tá, gente? Um exemplo aqui, ó. I think. Eu penso. Saiu com som de F, esse think aqui, ó. Agora, they speak. Eles falam. Eles falam, saiu com som de Z. Mas os dois é colocado a língua entre os dentes. E é fácil você entender. Quando você pega um filme para assistir, ou um americano conversando, ou um inglês conversando, você vai ver que eles colocam a língua entre os dentes constantemente. Com certeza, nesse momento, eles estão falando palavra que começa com TH. Ok? Não tem segredo. Fique tranquilo. O I am, eu tenho que falar, esse I am aqui do verbo to be que eu falei que tem que fechar, vocês lembram? A boca para poder falar, porque ele vira pergunta. Você tem que falar I am e fecha a boca normalmente, não precisa fazer gesticular para você fechar a boca. Simplesmente fecha a boca de uma forma normal, ok? Para não sair o som de I am. Olha a diferença. Sem fechar a boca. I am. Agora fechando a boca. I am. Ok? Outra dica interessantíssima aqui é para esse it, além do it is e it is. Lembra o que eu falei? Também cabe essa aqui, ó. Essa dica é importante. O R que você vai usar no inglês sempre é do paulista. Eles não falam porta, eles falam porta. Esse R é que vocês vão usar. O T é o T do nortista. Eles não falam tio e tia, como nós aqui no estado do Rio de Janeiro. Eles falam tio, tia e dia. Acostume-se com isso e coloque isso aqui na vida de vocês, ok? Outra coisa, vocês não conseguem falar o inglês se não pensar de forma clássica. E como é que eu faço isso? É o inglês que você vai usar, é como se fosse a tradução de um português que você conversa com um juiz e com um advogado. Um português clássico, não o nosso chulo usado no dia a dia, ok? Mas como é que eu posso fazer isso? Se vocês pegarem qualquer livro de inglês que tenha o inglês e a tradução, peguem a tradução em português e estudem. E traga aquilo para a sua vida. Você vai trazer um português clássico e bonito. Daí, quando tiver que virar para inglês, simplesmente é traduzir ele ao português. Outra coisa, as pessoas falam, tem que pensar em inglês, senão você não fala inglês. Olha, eu discordo. Porque nós temos que pensar no nosso idioma para poder falar um outro idioma. Aliás, a gente não pensa para poder falar. Já notaram isso? A gente só pensa para falar quando a gente faz uma besteira na vida. Quebra um vaso da nossa mãe, por exemplo, a gente fica pensando, e agora, o que eu vou falar para minha mãe? Nessa hora a gente pensa, caso contrário, a gente não pensa para falar não. Pensa que se eu tivesse que pensar antes de falar isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu acho que eu teria que ficar uns 2 meses parado, imaginando como seria conversar com vocês. Eu acho que ficou bem clara essa situação. Uma outra coisa que eu quero passar para vocês, que é muito importante também, é em cima do quadro,
comprometimento com você mesmo. Você não tem que estudar porque a mãe quer ou porque um colega conseguiu um certificado e eu também tenho que ter um certificado para que eu possa arrumar um emprego. Não. Vocês têm que ter comprometimento com vocês mesmos e nunca esquecer que os professores já sabem falar e que quem tem que aprender são vocês. No momento que vocês entenderem isso, a situação de vocês vão mudar com certeza. Ok? Eu estou falando isso tudo para vocês, gente, porque eu aprendi sozinho e tudo que eu estou falando aqui foi o que eu usei. Ficar repetindo igual um retardado mesmo. Deixar as pessoas pensarem que vocês são malucos, porque na verdade vocês estão garantindo o futuro de vocês. Hoje até me arrisco a dizer que antes de você fazer um curso superior, é melhor você fazer um curso de inglês para depois você fazer um curso superior. Porque não adianta ser um engenheiro. Você não sabe falar inglês, você não arruma um emprego fácil. Eu sei e falo isso, é porque eu tenho alunos que têm essa dificuldade. Ok? Vou dar mais uma dica para você lá embaixo. Ó. Eu formulei aqui frases usando o verbo to be, e vocês podem observar que eu usei o I am em duas situações diferentes. Se eu estou afirmando aqui em cima que eu sou e eu estou, eu usei frases usando todos eles duas vezes. Olha aqui, ó. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Tá bom? Então vamos lá, vamos lá em cima lá, ó. Eu sou Danilo e eu estou aqui. Ou eu sou Danilo e eu estou trabalhando. Outra dica. Se eu sou alguém. Ou eu sou o Danilo, ou I am a mechanic, ou eu sou um mecânico, ou I am a worker, ou eu sou um trabalhador, ok? Nessa situação aqui, eu vou usar para o que eu sou, ou quem eu sou, ok? Eu vou dar meu nome. Mas nessa situação aqui, ó, and I am working. Se eu estou working, esse ing é chamado de gerúndio, é o nosso NDO. É fácil entender. Aqui eu peguei um verbo sem o infinitivo. O que é o infinitivo? O infinitivo é esse to aqui, ó. Eu não posso falar to working, eu tenho que usar to work. Mas quando eu estou falando que eu estou fazendo alguma coisa, eu elimino esse to aqui, que está aqui do lado, que são os verbos que foram utilizados para usar essas frases aqui, para fazer essas frases, ok? E jogar no gerúndio. Então, se eu ouvir I am, olha, se não for uma pessoa, se não for uma função que ele executa, ele só pode estar fazendo alguma coisa. Não tem outra forma de ser diferente. Tá bom? Ah, mas por que você está falando essas coisas todas aí? Porque eu tenho alunos que chegam, que têm vários anos de cursos, e eu pergunto, e aí o verbo to be, você conhece? Eles riem e falam, verbo to be é mole. Eu falo para eles, conjuga para mim, por favor. Poucos são os que conseguem. Então, não existe a mínima possibilidade de você falar esse idioma se você não dominar esse aqui. Vocês têm que conhecer de verdade. Não só isso, como outros pontos que eu vou falar em aulas futuras, ok? Eu espero que vocês estejam entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Eu vou adiantar um pouco aqui para não gastar muito tempo nesse vídeo, ok? Então ficou clara a primeira, né? I am Danilo and I am here, ou I am Danilo and I am working. Ah, que bonitinho, tá falando inglês? Tá falando, mas não da maneira que você vai ouvir lá fora. O segredo disso aqui é falar incessantemente, porque já notaram que tem muita gente que estuda, a pessoa fala, eles entendem tudo, mas não fala de jeito nenhum? É porque o nosso cérebro já acostumou com a nossa própria voz. Então, para ele vai ficar fechado, ele não vai aceitar outra. Você falar em inglês, ele entender, ele vai descartar sempre. Quando você repete, você força ele a aceitar, ele vai entender que é necessário para a sua vida. Nós conseguimos enganar nosso cérebro, ok? Eu costumo dizer para os meus alunos que o cérebro é burro. A gente faz o que quer com ele. E olha que é a máquina mais potente do mundo, né? Então vamos lá.
You are Marcos and you are speaking. Você é Marcos e você está falando. He is Maurício and he is walking. Ele é Maurício e ele está andando. She is Mayara and she is studying. Ela é Mayara e ela está estudando. It is Bobby and it is eating. Ele é Bob e ele está comendo. Nesse caso aqui é um cachorro, o nome de um cachorro, tá? Porque eu usei it. We are Eduardo and Roberta and we are singing. Nós somos Eduardo e Roberta e nós estamos cantando. You are Leandro and Ricardo and you are cooking. Vocês são Leandro e Ricardo e vocês estão cozinhando. They are Wagner and Leonardo and they are traveling. Eles são Wagner e Leonardo e eles estão viajando. Outra dica é que quando vocês falam essas frases, procura falar de forma mais rápida possível. Vou dar um exemplo para vocês. You are Marcos and you are speaking. 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 Parece ser um pouco esquisito, mas acreditem, é assim que vocês vão ouvir. Ok? Outra dica. Vocês sabem o que vocês estão lendo. Para não ficar uma coisa meio robótica, simplesmente interpretem. Imaginem realmente uma situação. Você falando com alguém. You are Marcos and you are speaking. Olha a diferença. You are Marcos and you are speaking. Pensa numa coisa antes da frase e uma no final. Você, olha que legal. You are Marcos and you are speaking. Muito bom. Você viu que a primeira coisa que eu falei não está na frase, nem a última, mas isso aqui encaixou perfeitamente. É dessa forma que tem que ser. Claro, tem que querer. Por quê? Porque em cima do quadro, de novo, tem que haver comprometimento com você mesmo. Tá bom? Então, aqui foram faladas todas as frases. A interpretação ela é fundamental, senão não tem jeito. Vocês têm que interpretar mesmo. Tá ok? Aqui as dicas que eu passei para vocês todas. Ok? Espero que vocês tenham entendido que aqui a língua dos dentes não pode forçar a língua, porque senão vocês não vão ter esses vãos aqui, ó. Esses orifícios aqui tem que estar evidente para que saia um ar do som de think, they. Se apertar o dente vai ficar assim. Então você vai ser think e they. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido de verdade esse verbo to be aqui. Vai brincando com isso aqui. Isso aqui não é bicho de sete cabeças, não. Vai brincando. E não se contentem sempre em estar ali. I am Danilo and I am here. Não, eu posso falar I am Marcos and I am working. I am Paulo and I am walking. Eu tenho que ficar virando isso aqui, porque com cada frase dessa aqui eu formulo um monte. O que o livro faz? O livro cria frases prontas e você decora, na verdade. Quando você decora, você esquece. Quando você repete, você memoriza. Ok? E você fica esperando uma situação para que você use aquela frase. Se demorar 3 meses, quando você tiver que usar aquela frase, opa, agora eu vou usar aquela frase. Cadê? Você vai procurar no seu cérebro, você não vai achar de jeito nenhum. Tá bom? No momento que você fica repetindo isso aqui constantemente, qualquer coisa que você vê, você só troca pelo que você aprendeu. E a dica é você usar do comecinho. Opa, eu aprendi que I am, eu sou, eu estou. Então eu posso falar I am Danilo and I am happy, é feliz. Beleza, então I am Danilo and I am happy. Eu sou Danilo e eu estou feliz. Ok? Vamos lá então. Aqui são os verbos utilizados para formular essas frases aqui. Claro que eu tive que tirar o to, que é o infinitivo, a gente chama isso aqui de infinitivo, porque eu peguei work e coloquei na primeira frase. Working. To work é o verbo trabalhar. To speak é o verbo falar. Speaking, está aqui, ó.
To walk é o verbo andar. Tá aqui, ó, walking, porque eu estou agindo. To stud é o verbo estudar. Tá aqui, ó, studying, porque também está agindo, ok? To eat é o verbo comer. Tá aqui, ó, eating. To sing é o verbo cantar. Tá aqui, ó, singing. To cook é o verbo cozinhar. Tá aqui, ó, cooking. E to travel é o verbo viajar. Tá aqui, ó, traveling. Mas uma observação do verbo to be é que o I, you, he, she, it é chamado de verbo singular. Eles são singulares. Olha, onde que entra o colchete, onde termina. Ó. Viu aqui? E we, you e they, plural. Ok? Mas espera aí, Danilo. Tá lá. You are, aqui, ó, é plural. Concorda? Ok. Uhum. Mas aqui em cima também tem you are. E é, você está. Como é que eu vou saber quando estiver falando para alguém? Como é que eu vou diferenciar um e outro? É fácil. Pode ter 1000 pessoas na sua frente. Se você direcionar o seu olhar para uma pessoa e falar you are my friend, você observa que não levou S. Se não levou S, é porque você está falando de singular. Aquela pessoa vai entender que você falou só com ela. Agora, se você vira para 1000 pessoas e diz you are my friends, observe que o S no final apareceu. Então você está falando para todo mundo. Não tem segredo. Isso aqui não é desculpa para poder não falar o verbo to be, ok? Até aí vocês entenderam que I, you, he, she, it é singular. E we, you e they são os 3 últimos plural. Só memorizar, 3 últimos plural. Acabou o problema, ok? Tranquilo, então vamos lá. Em cima do verbo to be ainda tem a forma afirmativa. Tem a forma contracta, positiva e negativamente, ok? I am. I'm. I'm not. You are. You're. You aren't. He is. He's. He isn't. She is. She's. She isn't. It is. It's. It isn't. We are. We're. We aren't. You are. You're. You aren't. They are. They're. They aren't. Nomes não são traduzidos. Aí a pessoa fala, meu nome é Pedro, quando chegar nos Estados Unidos, chamar de Peter. Outra, meu nome é Paulo, quando chegar nos Estados Unidos, vão me chamar de Paul. Não, eles vão te chamar de Pedro, porque eles não falam R, eles não podem falar Pedro. Senão tem alguma coisa errada. Eles vão falar Pedro. E se você chamar Paulo, eles vão te chamar de Paulo. Só vai te chamar de Peter e o outro de Paulo, Paul, se vocês naturalizarem. Se vocês se naturalizarem, tranquilamente eles vão te chamar, com certeza, porque vai ser o nome que registra, que vai estar constado no seu ID, na sua identidade. Tranquilo? Dicas importantes.